Olá, chegamos com esse encontro ao vídeo de número 100. 100 vídeos já estamos aqui chegando a essa marca sobre o Catecismo Explicado. Olha que é um trabalho árduo, porque de fato nós pretendemos chegar até o último parágrafo 2856, me parece, e nós ainda estamos no 1600 e pouco, né? Falta um bocado ainda, mas com perseverança, a mesma que eu peço para vocês, continuem, né, estudando, refletindo, vendo a doutrina católica como ela é, porque é isso que mais importa enquanto estamos na caminhada, nessa ascensão espiritual para o reino definitivo. Quanto mais nós tivermos conhecimento, mais fácil será enfrentar os obstáculos que a vida nos propõe diariamente, né? Nós estamos no último dos 7 sacramentos, que é o do matrimônio. Hoje nós vamos fazer o item 5, mas não ele inteiro, porque vai até o parágrafo 1654, né, do 43 em diante, mas nós vamos parar no 1651. Vão ficar faltando 3 parágrafos que nós vamos fazer junto com o item 6, a Igreja Doméstica, no próximo encontro, que vai ser o de número 101. Então vamos lá. Esse assunto de hoje começa com esse título: Os bens e as exigências do amor conjugal. Vamos falar principalmente de um casal cristão católico como deve ser. Existem muitas exceções, outros casos, mas não é bem o que nós vamos tratar nesse item de número 5. Nós vamos falar do que é normal e do que a Igreja recomenda para 2 fiéis católicos que se unem em matrimônio, formam uma só alma, um só corpo e desejam viver de acordo com o que Deus quer. Então, o assunto hoje é a normalidade e não aquilo que é caso a caso, que vem a ser motivo para outras reflexões. Então vamos ler. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa: apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, a aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca definitiva e abre-se à fecundidade. Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo, que não só as purifica e as consolida, mas as eleva, a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Todos os componentes da pessoa. Existe atração física, atração carnal entre, o sexo feminino e o masculino, a afetividade. Mas tudo isso que é natural, é da natureza. Quando se forma uma só carne, o casal também tem que aspirar a uma unidade de espírito e de vontade. Então, quando o casal cristão, católico, se une em matrimônio, recebe a graça para esse estado matrimonial, nós vamos ver que sempre se exige indissolubilidade e fidelidade. Aliás, é a segunda questão que os noivos respondem ali no altar, diante de Deus, diante das testemunhas, diante da igreja.
Primeiro foi sobre se é livre e de espontânea vontade que eles estão ali dispostos a se casarem. E a segunda questão é se eles prometem um ao outro amor e fidelidade. Então nós vamos sempre encontrar essas duas palavras, essas duas exigências do matrimônio cristão católico, que é amor verdadeiro, que é, em consequência, também a indissolubilidade e a fidelidade, ser fiel um ao outro, não haver traição. E isso vai se abrir também para a fecundidade, porque a razão do casamento é gerar filhos para Deus. E nós vamos também comentar sobre a fecundidade, proximamente. De modo que tudo aquilo que era natural antes de Cristo, que Deus dispôs assim, o homem e a mulher se unem, nós vimos lá no Gênesis, e se formam uma só carne, a partir de Jesus Cristo. Isso tudo fica consolidado, a ponto então de tornar esse matrimônio realmente cristão entre duas pessoas, discípulas de Jesus Cristo, que decidem se unir e viver essa união, essa comum união, formando uma comunidade que é a igreja doméstica, como nós também vamos ver. Por isso, temos aí essa unidade e essa indissolubilidade. Casamento válido entre duas pessoas, discípulas de Deus, que creem em Deus e querem viver a sua fé, esse casamento é indissolúvel e jamais vai ser anulado. Vamos ler. A unidade e a indissolubilidade do matrimônio. O amor dos esposos exige, por sua própria natureza, a unidade e a indissolubilidade da comunidade de pessoas que engloba toda a sua vida. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Eles são chamados a crescer continuamente nesta comunhão, por meio da fidelidade cotidiana, à promessa matrimonial do dom total recíproco. Esta comunhão humana é confirmada, purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, concedida pelo sacramento do matrimônio. Ela é aprofundada pela vida da fé comum e pela Eucaristia recebida pelos dois. A unidade do matrimônio é também claramente confirmada pelo Senhor, mediante a igual dignidade do homem e da mulher como pessoas, a qual deve ser reconhecida no amor mútuo e perfeito. A poligamia é contrária a essa igualdade, a essa igual dignidade e ao amor conjugal, que é único e exclusivo. É exigência, então, esse amor recíproco e a indissolubilidade, como nós comentamos, Já não são mais dois, mas uma só carne, é um casal. Essa fidelidade foi prometida diante do altar, diante da igreja, diante de testemunhas, diante da comunidade. Dom total recíproco. O que significa? Ela se doa a ele totalmente, total. Ela não é mais dela. A noiva, a partir do casamento, passa a ser do marido. O marido, a partir do casamento, ele não é mais dele, ele se doa totalmente a ela. Um passa a viver em função do outro. É assim que tem que ser essa unidade e essa indissolubilidade. Não tem mais como separar. Não tem mais. É indissolúvel. E isso, confirmado por Jesus Cristo, como nós já refletimos em encontros anteriores, então eles vão viver a sua fé cristã, católica, de acordo com a vontade de Deus. Então, é um vivendo em função do outro. Ela doa a sua vida a ele.
A vida é dele. Agora, é de Deus, claro, mas a partir do matrimônio, ela doa a sua vida a ele. Ela vai se dedicar totalmente a ele. E recíproco, ele não é mais dele, ele vai doar a sua vida para ela, vai viver em função dela. A gente costuma até dizer, se ele casa para ele ser feliz, não está muito certo, não. Ele só deve ser feliz, se considerar realizado, quando ele conseguir fazer a sua esposa feliz. E também vice-versa. Ela não pode se casar para ela ser feliz, para ela se realizar no casamento. Para ela se realizar totalmente no casamento, ela tem que conseguir a felicidade dele, do marido. É assim, essa unidade, essa igreja doméstica, como nós vamos ainda conversar sobre isso, que eles prometeram diante do altar. Então, já que é tão abençoado, como a gente vê nesse parágrafo aqui, o 1645, por Jesus Cristo, não se admite a poligamia, né? Tem um outro termo, a poliandria, que é uma mulher com vários maridos, ou o marido com várias mulheres, é pecado gravíssimo contra o sacramento cristão, o sacramento do matrimônio cristão católico. Não se admite, é um pecado mortal. Agora, sobre a fidelidade, não trair. Quem ama não trai. Vamos ler. A fidelidade do amor conjugal. O amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, fidelidade inviolável. Não se pode violar. É esta a consequência do dom de si mesmos que os esposos fazem um ao outro. O amor quer ser definitivo. Não pode ser até nova ordem. Essa união íntima, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos, exigem perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. O motivo mais profundo se encontra na fidelidade de Deus à sua aliança, de Cristo à sua igreja. Pelo sacramento do matrimônio, os esposos se habilitam a representar esta fidelidade e a testemunhá-la. Pelo sacramento, a indissolubilidade do casamento recebe novo e mais profundo sentido. Então, eles lá diante do altar se prometeram de livre e espontânea vontade, né? Eles se doarem um ao outro, ok? Fizeram essa promessa de amor e fidelidade por toda a vida, fizeram. Então, se constituiu uma união íntima. Agora, quem diz que ama, na frente de tanta gente, na frente do altar, na frente da igreja, diante de Deus, diz que ama, promete que vai amar e depois trai, ele trai a sua esposa com outras, ou ela trai o esposo com outro ou outros. Que promessa foi essa que fizeram diante de Deus? Isso é infidelidade, é traição. E a traição é um pecado gravíssimo também, né? Deus, depois de um arrependimento da pessoa, né? Deus sempre perdoa, se forem seguidas as condições necessárias para se obter esse perdão de Deus. Deus vai perdoar. Mas quantas vezes a gente vê casais que não se perdoam, passam a vida toda e não conseguem perdoar a traição. Por quê? Porque para essas pessoas não tem sentido um amor tão sincero de um, seja dele ou seja dela, ser traído. E não tem sentido, se ele ama tão apaixonadamente a sua esposa, não tem sentido traí-la.
E vice-versa, se ela ama tão profundamente, verdadeiramente o marido, ela não vai traí-lo de jeito nenhum. Então, é uma das severas exigências do matrimônio cristão católico, né? Essa fidelidade prometida lá no altar é inviolável, não se pode violar. E aqui diz um exemplo, nós já citamos isso também em encontros anteriores sobre o matrimônio. O amor de Cristo à igreja. Cristo morreu de amor pela igreja. Cristo não trai a igreja. Cristo é fiel. Deus não trai a sua aliança com o ser humano. É o ser humano que trai Deus. Então, a imagem do matrimônio cristão, como tão bem nos explica também a carta aos Efésios, é a unidade de Cristo, o esposo, com a igreja, a sua esposa. A igreja não pode ser infiel ao seu esposo, Jesus Cristo. Vamos ler mais esses 2 parágrafos. Pode parecer difícil e até impossível se unir por toda a vida a um ser humano. Por isso é de suma importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que Ele os conduz e mantém, e que por meio de sua fidelidade podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Os esposos que com a graça de Deus dão esse testemunho, não raro em condições bem difíceis, merecem a gratidão e o apoio da comunidade eclesial. Existem, no entanto, situações em que a coabitação matrimonial torna-se praticamente impossível, pelas mais diversas razões. Nesses casos, a Igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus. Não são livres para contrair uma nova união. Nessa difícil situação, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. A comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente sua situação, na fidelidade ao vínculo do seu casamento, que continua indissolúvel. Então, muita gente acha, nossa, é difícil demais você se unir a uma pessoa por toda a vida, né? Para muita gente parece impossível, mas assim como Deus mantém a sua aliança, e Ele é o nosso exemplo maior de uma comunidade santa, e então nós também somos chamados, criados à imagem e semelhança de Deus, a viver essa união, essa unidade de um amor definitivo, um amor que é verdadeiro, por isso que é indissolúvel e é irrevogável. Mas, aqui diz, muitas vezes, como que nós sabemos disso, né? Há tantas situações em que parece a chegar mesmo a um fim, não tem solução. Até a igreja admite certas separações. Não é o caso aqui de a gente enumerar quais são esses casos. Nos encontros preparatórios para o casamento, os noivos são levados a refletir sobre esses casos também. Mas existem certas situações vamos dizer aqui, vamos dar um exemplo, só um exemplo. Digamos aquele homem ou marido que agride a mulher fisicamente, ela até corre risco de vida se continuar junto com ele. E olha quantos casos nós temos, né, de crimes, feminicídios. Muitas vezes a mulher ainda tratada como um ser inferior. Então, há casos em que a igreja admite essa separação física,
para o bem de um dos cônjuges. Mas cada caso é um caso. Sempre se pede, né? Se for possível, uma reconciliação, buscando ajuda e buscando também o perdão. Dar-se o perdão é um ato de grandiosidade, não é de diminuição. Dar-se o perdão é um ato de grandeza e não de pequenez. Então, a comunidade cristã sempre está sendo pedindo à comunidade cristã que apoie essas pessoas nessas situações que às vezes são mesmo deploráveis, não é verdade? 1650, vamos ler. São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam a se casar no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Não podem, portanto, ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haverem violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver em completa continência. Casos dificílimos, não é verdade? O divórcio não é aceito pela Igreja. São leis civis, leis dos homens. E as leis dos homens nunca se podem ser superiores às leis de Deus. Então a Igreja não admite, não pode admitir o divórcio. E se a pessoa divorciada, ele fala, por exemplo, minha ex-mulher, não, aquela lá é a sua mulher. Se você se unir a outra, é adultério. A mulher, às vezes, divorciada, vai falar o meu ex-marido. Não, não é seu ex, é o seu marido. Se o casamento foi válido, não há essa dissolução. O casamento é indissolúvel e a Igreja não anula casamentos válidos. Então a pessoa que, divorciada, se une a outra, comete um pecado mortal. É o próprio Jesus Cristo quem condena adultério. Jesus é Deus. Deus condena o adultério. Ah, mas hoje não tem a possibilidade de declaração de nulidade? Como nós já refletimos no encontro anterior. Existe sim. Então procure um tribunal eclesiástico da sua diocese e veja se há uma possibilidade de se declarar aquele casamento nulo. Não anular o casamento, mas dizer que ele não aconteceu. Mas isso cada caso é um caso. O divórcio é condenado por Deus. Se é condenado por Deus, a Igreja não pode aceitar. E para terminar, nós chegamos então ao parágrafo 1651. Vamos ler. A respeito dos cristãos que vivem nessa situação e que ainda conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de atenta solicitude, a fim de não se considerarem separados da Igreja, pois como batizados podem e devem participar da vida da Igreja. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça,
a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Aqui está falando daqueles que se separaram, mas não se unem a outros, ou a outra ou a um outro, não arrumam um novo companheiro ou uma nova companheira, porque aí caracteriza o adultério. Essas pessoas que estão vivendo então na castidade, separadas, sim, o casamento não deu certo por isso ou por aquilo, mas vivem a sua fé, essas pessoas sim podem ter uma vida perfeitamente cristã e inclusive com direito aos sacramentos, à Eucaristia. Mas aqueles casais que divorciados, se uniram a outras pessoas, essas pessoas, por enquanto, elas ficam afastadas desses sacramentos, mas nem por isso elas podem ser discriminadas, ter discriminação. Não pode deixar elas desprezadas ou de lado, não. A comunidade é chamada a orar com elas para que eles possam ainda educar cristamente os seus filhos e ter uma vida de esperança na salvação. É isso que a igreja pede, gente. Então, nós chegamos aqui àquele parágrafo que nós dissemos que íamos terminar, o 1651. Faltam 3, dentro ainda desse item, que é o quinto, que é para chegarmos ao 1654, mas no vídeo de número 101, que é o próximo, nós já vamos terminar, então, o sacramento do matrimônio. Continue aí, se inscrevendo no canal, seguindo os nossos vídeos, para que você tenha esse conhecimento cada vez mais aumentado na sua caminhada de fé. E que Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.